Graças e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 35, 36, 37 e 38. Estamos terminando mais uma semana de leitura. Queremos agradecer a Deus por nos haver feito perseverar. Então hoje eu quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Capítulo 35 está escrito: Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta de vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, e as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre, os seus varais, todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim, linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, e trazia para toda a obra do serviço, e todas as mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix, pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeites para a luminária e para o azeite da unção e para o incenso aromático. E todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel,
filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento e conhecimento em todo o labor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em talhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul e em púrpura e em carmesim, e em linho e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e a Aholiabe, e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhes traziam cada um ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino tocido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra esmerada os fez. Da obra mais esmerada o fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida, e ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Fez 10 laçadas de azul na borda de uma cortina, à extremidade na juntura. Assim também fez na borda à extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, 50 laçadas fez na outra cortina, numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 carvilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 cavilhas, as 2 bases debaixo da outra para as suas 2 cavilhas.
Assim fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, e com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima, com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez uma travessa do meio, e fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul e de púrpura e de carmesim, de linho torcido, de obra esmerada o fez com querubins, e fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus cochetes, e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 argolas e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro. De obra batida os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de um lado, e o outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro, e os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a arca de madeira, fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, e fez de uma coroa de ouro ao redor, e fez também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas, as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De obra batida fez este candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos e as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele, 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa haste estavam 3 copos de feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas,
um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro, mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores, e havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo das 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele, e os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espivitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes do redor, e as suas pontas, e fez de uma coroa de ouro ao redor. E fez também 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, do qual obra do perfumista. Capítulo 38. E fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, fez 5 côvados, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura era quadrado, e de 3 côvados a sua altura, e fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, e da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-os de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e cobriu-os de cobre. E pôs os varais pelas argolas do lado do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, com os espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os conchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10, as suas bases 10, os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados, e a cortina de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3, e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura e a largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus cochetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre.
Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, bordador em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário, um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para o lugar das bases do santuário, e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base, e 2.775 ciclos fez os conchetes da coluna, que cobriu seus capitéis e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, o crivo de cobre, e todos os utensílios do altar, as bases do pátio ao redor e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulo 39, capítulo 40 e capítulo 1 e 2 de Levíticos. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim permitir.